nosso quadro Depois do Café Eu Me Expresso de hoje vai conversar com o bacharel em Direito Alex Soares. Ele também é radialista e atua na Baixada Fluminense há mais de 15 anos. Alex, muito obrigada pela presença. Você que é um cara que está sempre atuando aí junto das comunidades, das pessoas carentes, né? E trabalha muito com essa questão de documentação, das pessoas que perderam documentos. A gente queria saber de você como é que a gente pode orientar as pessoas para que isso não aconteça mais, como é que elas podem procurar os órgãos públicos, né? Quais são os direitos que elas têm em relação a isso. Eu perdi a minha identidade, não fui assaltada, simplesmente perdi. Eu preciso fazer um boletim de ocorrência para poder ter direito a uma segunda via de graça. Eu perdi a minha carteira de trabalho, ou a minha certidão de nascimento, ou a minha averbação de divórcio, que é caríssimo para você conseguir tirar uma segunda via, né? Eu tenho esse direito como cidadão, ou eu preciso ter uma renda mínima, uma renda máxima? Essas e outras perguntas a gente vai saber agora no nosso quadro, Depois do Café. Eu me expresso. Então vai fazer. Eu sou Alex Soares. Depois do café, eu me expresso. Requinte, qualidade e rapidez. Estas três características são a marca do mais novo restaurante de Queimados. Aliado aos preços mais baratos da região, o restaurante Premier Gourmet está abrindo ao público o self-service sem balança, com direito a 2 tipos de carne, além de uma grande variedade de saladas e sobremesas. O melhor de todas as notícias é o preço popular, apenas R$ 15,90. O restaurante Premier Gourmet é um dos serviços oferecidos aos hóspedes do hotel, mas vem ganhando um destaque à parte e caindo no gosto do público em geral, que também já pode se deliciar com as suas maravilhas. O espaço tem disponibilizado uma mistura de sabores da cozinha brasileira, sem abrir mão do apelo popular. O cardápio apresenta 17 opções de petiscos e mais 20 pratos, todos elaborados exclusivamente pelo chefe. O restaurante ainda oferece café da manhã, lanches variados e chopp a 0 grau em dose dupla e funciona de segunda a sábado, das 6h30 da manhã às 10 da noite. O restaurante fica na entrada principal da cidade, dentro do Premier Flat Hotel, Avenida Marinho Emetério de Oliveira, 853, Centro Queimados, Rio de Janeiro. Restaurante Premier Gourmet. Estela, eu que agradeço a oportunidade por dar voz a essa instituição que há décadas vem trazendo, resolvendo essa questão documental de muitos dos nossos moradores da Baixada Fluminense. Como eu sou oriundo de Paracambi, há mais de 30 anos venho exercendo essa prática como servidor da Fundação Leão 13 e hoje me encontro como coordenador do Polo 6, que engloba 5 municípios da Baixada Fluminense: Itaguaí, Seropédica, Paracambi, Japeri e Queimados. E nós temos uma demanda muito grande pelo simples motivo dessas áreas terem uma grande carência. Então, no caso da identidade, o boletim de ocorrência ele é necessário por conta do que alguém possa utilizar do seu documento perdido. Mas, no caso das taxas de Detran, taxas cartorárias e emolumentos, como casamentos, união estável, procuração, muitos dos usuários não têm essa percepção, nem essa ideia de que esses serviços são isentos para a grande maioria dessa nossa turma da Baixada Fluminense. Então, o serviço da Fundação Leão 13 consiste basicamente em isentar das taxas desses documentos. Ou seja, a pessoa não tem condição de tirar uma segunda via de certidão de nascimento, de casamento com averbação de divórcio, como foi mencionado aqui. Então, ele dirige-se a um dos nossos polos
e tem direito a essa isenção que ele vai levar no cartório e vai ser atendido com gratuidade, não vai ter custo nenhum, que isso é um serviço do governo do Estado. Hoje a Fundação Leão 13 está no âmbito da vice-governadoria do Estado, e esse serviço ele é implantado em todo o Estado do Rio de Janeiro. Eu estou mencionando o nosso polo, porque a gente tem um atendimento diário, uma frequência muito grande. A gente tem contado, infelizmente, ano após ano, com algumas catástrofes naturais, que a perda de documento é imensa. Ocorre também em datas específicas como Natal, Carnaval, e a gente tem conseguido cobrir essa parte, resgatando a cidadania desse nosso povo sofrido da Baixada Fluminense. O Premier Flat Hotel da rede Logic instalou em Queimados uma de suas mais sofisticadas unidades hoteleiras, com acomodações simples, duplas e triplas, com diárias a partir de R$ 110. O hotel ainda oferece café da manhã, estacionamento e rede Wi-Fi, além de academia, hidromassagem e sauna. O Premier oferece também pacotes especiais para o dia da noiva e a noite de núpcias, além de auditórios com 50, 80 e 130 lugares, sala de reuniões com equipamentos de som e ambientes climatizados. O Premier Flat Hotel de Queimados está localizado na Avenida Marinho Emetério de Oliveira, 853, Vila Pacaembu, Queimados, Rio. Reservas pelo telefone 3613-5627. Nós estamos aqui hoje conversando com o coordenador do Polo 6 da Fundação Leão 13 na Baixada Fluminense. Fica sediado em Paracambi, mas o Alex falou que atende a vários municípios da Baixada, né, Alex? Quais são os municípios que você atua na Baixada Fluminense através desse polo? Então, o polo que eu estou na coordenação nesse momento são os polos de Seropédica, Itaguaí, Japeri, Paracambi e Queimados. E onde fica a sede? A base da coordenação é Engenheiro Pedreira, que é do município é Japeri, mas a sede é Engenheiro Pedreira. Uhum. Como é que é o horário de funcionamento, os dias? Sim, todos os dias da semana. E em alguns municípios eles têm diferenças de horário por conta de muitos polos estarem em prédio de prefeitura. Aí acompanham o horário de funcionamento de cada prefeitura do município. Mas, basicamente, das 9 às 17 horas, todos os dias, estamos prontos a atender a todos os munícipes. E não só de nossa região, porque o que acontece? Com essa crise instalada no Estado, alguns outros polos, que não os nossos, têm tido deficiência de formulário de isenção. Ainda assim, nós atendemos, independente de município, de polo, porque é um direito do cidadão. E a gente, entre outros casos, já que eu estou passando de um município para o outro, nós resgatamos também certidões de outros estados. Ou seja, a pessoa foi registrada na Bahia, por algum motivo veio fazer a vida no estado do Rio, mas o seu documento original é cartório da cidade onde ele nasceu, na Bahia. E para poder resolver a vida, por exemplo, uma identidade, a certidão tem que ser original, e a pessoa nasceu nesse estado mencionado. Então, ele não tem como sair do estado do Rio para a Bahia para pegar uma certidão. Ele procura também uma de nossas unidades, nós fazemos a busca, levantamos o cartório, conversamos com os oficiais do cartório de outro estado e remetemos através de SEDEX, normalmente, e resgatamos a certidão, no caso dessa pessoa que é de outro estado.
Você lembra de algum caso inusitado, assim, de documentos perdidos ou de famílias que a pessoa nem sabia que tinha, encontrou através de documentação? Tem muitas. Acontece muito de. As pessoas vêm, normalmente no estado de Minas Gerais, quando os pedidos são feitos, aí uma outra pessoa procura também o mesmo serviço, aí descobre-se depois que eram da mesma cidade, que tinham amigos em comum, parentes em comum, e eles ficam muito. Eles acabam felizes por eles estarem no estado do Rio de Janeiro e por terem esse vínculo da época de nascença, de adolescência. Entre todos esses polos que você falou, são 5, né? Sim. Qual deles assim você tem mais dificuldade de atuar? Nesse momento nós temos um problema muito grande que é em Itaguaí, porque o polo está instalado numa área que agora é de risco. Me parece que tem o domínio de milícia e os servidores têm tido receio de trabalhar, porque já foram assaltados, já receberam recados. E Queimados nós temos um problema muito sério que é de funcionário. Os antigos funcionários aposentaram. Nós temos ali apenas o cargo de chefia e, nesse momento, ainda não houve a indicação. Então, a gente tem feito um revezamento com o pouco de mão de obra que nós temos. Retiramos alguém de Paracambi para vir um dia da semana. Eu venho um dia da semana. E onde fica o polo de Queimados? Ele fica atrás do fórum aqui de Queimados, numa galeria. Não recordo agora o nome da rua ali, mas... Eu esqueci de perguntar onde é que fica o de Itaguaí também, né? O de Itaguaí, ele fica logo na entrada, próximo à sede da SEDAI Itaguaí. Os nomes das ruas eu ainda não tenho, assim, mas só essas referências mesmo. E em Paracambi está tudo bem? Em Paracambi é um polo diferenciado, ele funciona muito bem, nunca teve nesse período problema de funcionário, problemas de quantitativo de isenção. Ele é um dos destaques de toda a Baixada Fluminense e é uma referência, inclusive, para a nossa diretoria, para a nossa presidência, que é um polo que ele tem absorvido, inclusive, nesse período, usuários de Queimados, São João do Meriti, Nova Iguaçu. Seropédica nós conseguimos estabilizar, tem se desenvolvido. E Paracambi ele absorve toda essa área, inclusive de outras regiões, por exemplo, a região do interior, que é uma das subdivisões da fundação, que aí já é Paulo de Fronten, Mendes, Vassouras. Então, Paracambi ele absorve todo esse pessoal do entorno, enquanto se encontra em dificuldade algum posto, nós de Paracambi damos esse suporte e temos conseguido, graças a Deus, ser destaque na Baixada Fluminense. Show de bola. Você falou das isenções, né? Quem é que tem direito de conseguir uma isenção? Tem que ser baixa renda, não tem que ter renda? Como é que é a renda mínima para se conseguir esse direito? O que acontece? A própria isenção, ela vem com o termo para o usuário assinar, declarando que a renda que ele é hipossuficiente. E nos casos de casamentos, procurações para a união estável, segue junto com a isenção 2 folhas de hipossuficiência no caso de segundas vias de certidão, parte cartorárias. Ou seja, ele assume que ele não tem a condição de custear aquela situação. Só que existe uma variação de cartórios, de juizado. Em Paracambi se estabeleceu que até 4 salários mínimos o cartório tem autonomia para fazer. Ultrapassando esse limite, o juiz solicitou que se fizesse uma análise para medir se realmente
o casal é hipossuficiente. Só que muitas pessoas se assustam pelo caso de passar pela mão do juiz, mas não necessariamente a pessoa que ganha, por exemplo, R$5.000, isso queira dizer que ela esteja fora da hipossuficiência. Porque às vezes o casal ganha R$5.000, mas paga 1.000 de aluguel, 1.000 de colégio de filho, 1.000 de comida, então no balanço geral acaba se encaixando dentro do critério exigido de hipossuficiência. E fico feliz por participar, e essa coluna também me deu uma publicidade muito grande. Paracambi, apesar de uma cidade de aproximadamente 50.000 habitantes, e apesar de eu estar há 30 anos no serviço público, trabalhando com os moradores de lá, ainda não tinha essa amplitude, eu não conseguia ter entrada em todos os bairros do município, que agora com o jornal eu consigo bastante. Depois do café eu me expresso. Requinte, qualidade e rapidez. Estas três características são a marca do mais novo restaurante de Queimados. Aliado aos preços mais baratos da região, o restaurante Premier Gourmet está abrindo ao público o self-service sem balança, com direito a 2 tipos de carne, além de uma grande variedade de saladas e sobremesas. O melhor de todas as notícias é o preço popular, apenas R$ 15,90. O restaurante Premier Gourmet é um dos serviços oferecidos aos hóspedes do hotel, mas vem ganhando um destaque à parte e caindo no gosto do público em geral, que também já pode se deliciar com as suas maravilhas. O espaço tem disponibilizado uma mistura de sabores da cozinha brasileira, sem abrir mão do apelo popular. O cardápio apresenta 17 opções de petiscos e mais 20 pratos, todos elaborados exclusivamente pelo chefe. O restaurante ainda oferece café da manhã, lanches variados e chopp a 0 grau em dose dupla e funciona de segunda a sábado, das 6h30 da manhã às 10 da noite. O restaurante fica na entrada principal da cidade, dentro do Premier Flat Hotel, Avenida Marinho Emetério de Oliveira, 853, Centro Queimados, Rio de Janeiro. Restaurante Premier Gourmet.